Pessoal, reta final para o concurso de delegado da PCRS e a gente sabe como direitos humanos é uma matéria cheia de detalhes, né? Então, bora mergulhar em 6 tópicos que a banca Fundatec simplesmente adora cobrar. A ideia aqui é deixar tudo bem claro, bem direto ao ponto, para não ter dúvida na hora da prova. É isso. Nosso foco é exatamente onde a Fundatec costuma apertar. Vamos direto naqueles temas de alta incidência e nas pegadinhas jurídicas que podem fazer toda a diferença para a aprovação. Sem enrolação, vamos para o conteúdo que realmente importa. Para começar, um tema que é a base para um monte de outras questões: a hierarquia dos tratados de direitos humanos. Entender em que peles estão dentro do nosso ordenamento jurídico é fundamental para resolver questões complexas, tanto de constitucional quanto de internacional. Olha, a Fundatec não vai querer saber apenas o que é um tratado. A pergunta de prova é sobre o processo, como ele efetivamente entra em vigor aqui no Brasil. E é nesse caminho, nesses detalhes do processo de incorporação, que as questões mais difíceis são construídas. Vamos ver como isso funciona na prática. Basicamente, um tratado de direitos humanos tem 2 caminhos possíveis para ser internalizado pelo Congresso. Um é o rito ordinário, que é mais simples. O outro é o rito especial, bem mais rigoroso. E é a escolha de um desses caminhos que vai definir a força, o poder que essa norma vai ter no nosso sistema. Essa bifurcação é um clássico de prova. E aqui está a consequência de cada caminho. Se o tratado passar pelo rito ordinário, ele ganha status supralegal. O que isso quer dizer? Que ele está acima das leis comuns, mas, atenção, abaixo da Constituição. Agora, se ele passar pelo rito especial, a história é outra. Ele se torna equivalente a uma emenda constitucional, ou seja, vai lá para o topo da pirâmide jurídica. Essa diferença de status é a pegadinha favorita da banca. A banca adora tentar confundir os 2 principais pactos internacionais. Mas a chave para não cair nessa é simples. Pensa assim: o PIDCP, que fala de direitos civis e políticos, tem a ver com liberdade. São os direitos de primeira geração. Já o PIDESC, que trata de direitos econômicos, sociais e culturais, foca na igualdade, direitos de segunda geração. Gravou? PIDCP é liberdade, PIDESC é igualdade. Continuando nessa linha do direito internacional e como ele se aplica aqui, a gente chega num tema muito sensível e super relevante para a atividade policial: a tortura. O que a prova vai exigir aqui é o conhecimento da diferença fundamental entre o que diz a Convenção da ONU e o que diz a nossa lei interna. A Convenção da ONU tem um conceito bem amplo de tortura, né? Abrange dor física ou mental com a intenção de conseguir alguma informação. Só que o ponto que a Fundatec realmente gosta de explorar é uma exceção bem específica que está nesse conceito. E aqui está ela, a tal da exceção. A Convenção deixa claro que aquelas dores que são consequência de sanções legítimas, ou seja, de punições previstas em lei, não contam como tortura para os fins do tratado. É um detalhe sutil, mas que muda completamente a interpretação. Agora, em contraste com essa exceção internacional, a nossa lei de tortura aqui no Brasil é extremamente rigorosa. É crucial memorizar estas 3 características. O crime é inafiançável e imprescritível, ele é equiparado a crime hediondo e, geralmente, exige dolo específico, ou seja, a intenção clara de, por exemplo, obter uma confissão. Esses são os pilares da nossa lei. Bom, saindo um pouco do direito penal e internacional, vamos mergulhar agora no coração da nossa Constituição. Vamos falar de um tema com uma jurisprudência gigantesca e que sempre, mas sempre mesmo aparece nas provas: os direitos dos povos indígenas. Os 2 artigos são fundamentais, mas a Fundatec costuma ter um foco especial no 232. A pegadinha clássica aqui é dizer que só o Ministério Público pode defender os direitos indígenas na justiça. Isso está completamente errado. O artigo 232 é explícito ao dar legitimidade aos próprios índios, suas comunidades e organizações. E por falar em jurisprudência, é impossível não mencionar o caso Raposa Serra do Sol. Foi nessa decisão histórica que o STF estabeleceu 19 condicionantes para a demarcação e gestão de terras indígenas. Saber da existência dessas salvaguardas é um grande diferencial em provas mais aprofundadas. Agora, vamos ver um exemplo prático de como direitos fundamentais, como o da dignidade e da identidade, saem do papel e se tornam realidade na administração pública estadual. O caso dos decretos sobre o nome social aqui no Rio Grande do Sul é um exemplo perfeito. Para a prova, o que realmente importa é entender que esses decretos estaduais não são uma simples recomendação. Não, eles criam uma obrigação para os órgãos do Poder Executivo do Estado de usar o nome social.
E essa obrigatoriedade tem todo o respaldo do STF, que já reconheceu esse direito em nível nacional. Chegamos a uma das alterações mais impactantes dos últimos anos no direito penal. A equiparação da injúria racial ao racismo mudou completamente o cenário legal e, pode ter certeza, é um tópico quente, com grande chance de cair na prova. Antigamente, a distinção era bem clara. O crime de racismo era a ofensa contra uma coletividade inteira. Já a injúria racial, que estava lá no Código Penal, era a ofensa contra a honra de uma pessoa específica usando elementos de raça ou cor. Essa era a regra, mas ela evoluiu drasticamente. E essa mudança aconteceu em duas etapas. Primeiro, o STF, no julgamento de um habeas corpus, decidiu que a injúria racial é, na verdade, uma forma de racismo e, por isso, é imprescritível. Essa decisão abriu caminho para que, em 2023, viesse a Lei 14.532 e oficializasse tudo, colocando a injúria racial dentro da lei de racismo. Entender essa sequência é fundamental. Para fechar nossa revisão de pontos-chave, vamos falar do Tribunal Penal Internacional, o TPI. Aqui, o essencial é saber exatamente quais crimes ele pode julgar e como a sua jurisdição funciona em relação aos países. A competência do TPI é bem restrita, são apenas 4 crimes gravíssimos. E para não esquecer de jeito nenhum na hora da prova, existe um mnemônico muito fácil e útil: GUGA. A Fundatec pode cobrar a lista exata, então vamos lá. G de genocídio, U de crimes contra a humanidade, G de crimes de guerra e A de agressão. Memorizar o GUGA garante que os 4 crimes estejam na ponta da língua. Mas além de saber os crimes, é vital entender o princípio da complementariedade. O que isso significa? Que o TPI não está acima dos tribunais nacionais. Ele só age se o país que deveria julgar o crime não pode ou então não quer fazer. A jurisdição dele é subsidiária. Ele complementa, não substitui a justiça local. Então, é isso. Passamos pela hierarquia de tratados, tortura, direitos indígenas, nome social, a equiparação do racismo e a competência do TPI. Cada um desses temas tem potencial para ser aquele ponto que vai fazer a diferença na prova. O segredo não é só memorizar, é entender a lógica por trás da lei e das decisões. Com esse conhecimento, a aprovação fica bem mais próxima.